Irmãos, é um pouco engraçado a forma que o Senhor ele colocou no meu coração essa palavra. Ontem estava chegando em casa, depois da rede de jovens, e quando eu parei o carro na garagem, que eu coloquei a mão na chave, desliguei o carro, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ele pegou e fez eu observar a chave de um carro, algo tão pequeno, que tem um poder para pegar e ligar todo um mecanismo, acionar todo um mecanismo para que um veículo grande, pesado, ele possa ter funcionalidade. E o Espírito Santo ele começou a ministrar isso ao meu coração, como que é impressionante algo tão pequeno acionar um mecanismo para que ele venha ter funcionalidade. E assim a gente observa, imagina só uma chave de um trator, por exemplo. Algo tão pequeno que pode acionar um mecanismo para que venha ter funcionalidade. Para que aquele veículo ele venha se mover. E eu quero que vocês abram comigo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 17. E hoje nós vamos falar a respeito da fé. Porque a fé, ela tem esse poder nas nossas vidas. Algo tão pequeno, que se a gente tiver, ela pode trazer uma funcionalidade nas nossas vidas. Nós podemos nos mover por fé, andar por fé, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Mateus capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 14. Que diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendendo o contexto aqui do que estava acontecendo, Jesus ele tinha tomado alguns dos seus discípulos e ele tinha subido ao monte, e ali no monte da transfiguração, no qual apareceram diante deles Elias, Moisés, a face de Jesus, ela brilhou, e os discípulos eles ficaram impressionados com aquilo, e eles queriam fazer cabanas ali para que eles pudessem morar, mas Jesus ele tinha um propósito maior. E quando Jesus ele desce do monte, há uma multidão. Há uma multidão, e no meio dessa multidão surge um pai aflito, clamando a Jesus por misericórdia pelo seu filho. Porque o seu filho, ele estava endemoniado. Ele precisava de libertação. E aquele pai, ele fala para Jesus: Jesus, eu falei para os seus discípulos, para eles oraram, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Então Jesus, ele vai e ele ora por aquele menino. E aquele menino ele é liberto. Aquele menino ele é curado. Aquele demônio ele sai da vida daquele menino. E os discípulos depois chegam até Jesus em particular, porque imagina só o ensinamento que Jesus tinha deixado para eles. Jesus já tinha falado para eles: em meu nome vocês expulsarão os demônios.
vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então os discípulos, eles estavam falando aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. E Jesus, então, ele traz um ensinamento. E ele fala assim: porque a fé que vocês têm é pequena. A fé que vocês têm é pequena. Mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, quem já viu um grão de mostarda? É pequenininho. É como se você pegasse uma caneta e fizesse um pinguinho assim numa folha de papel. O tamanho de uma grão de mostarda. E agora imagina Jesus, ele repreendendo os seus discípulos, falando que a fé deles era pequena. Que não chegava nem ao tamanho de um grão de mostarda. E Jesus falou para eles: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer esse monte, lança-te ao mar, e ele vai. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. E Jesus ensina para os seus discípulos: essa espécie só sai com oração e jejum. Meus irmãos, nós podemos entender aqui, e nós aprendemos com o ensinamento de Jesus, que a fé, ela tem poder para mobilizar as coisas nas nossas vidas. A fé, ela tem o poder para acionar algo em nós, para trazer uma ação nas nossas vidas, seja em nós mesmos, ou seja das coisas ao nosso redor. Ou seja, das coisas ao nosso redor. A fé aqui, Jesus está falando para eles: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, lança-te ao mar, e ele vai. Imagina só, meus irmãos, a gente falando para o Pico do Corcovado. Pico do Corcovado, lança-te ao mar. E ele vai. E aqui eu vejo Jesus ensinando os discípulos a respeito das dificuldades que eles teriam no caminho, no processo da vida deles, da caminhada cristã deles. Aquilo que eles passariam, as perseguições, as aflições, as dificuldades na pregação do Evangelho, porque eles iriam passar por dificuldades, nós passamos por dificuldades. Mas se nós tivermos fé, irmãos, do tamanho de um grão de mostarda, as dificuldades, elas se tornam menores do que um grão de mostarda, porque a nossa fé é maior do que as dificuldades. São maiores do que as dificuldades. O que é impossível para você? Qual tem sido a sua dificuldade hoje? O que você tem passado, o que você olha e você fala: isso é impossível. Não tem jeito para isso daqui. Se você ter fé, se você acreditar no Senhor, e se você ordenar no nome de Jesus Cristo, você vence essa montanha. Você vence essa dificuldade. Porque é um ensinamento que Jesus ele nos trouxe. E ele é verdadeiro. E a fé, ela não somente move montanhas, mas ela também tem o poder de mover as nossas vidas. De mover as nossas vidas na obra do Senhor. De mover as nossas vidas para servir ao Senhor. E com certeza você já ouviu falar que o cristão ele tem que andar por fé. E realmente nós temos que andar por fé. Nós temos que posicionar as nossas vidas num lugar de milagre. Onde somente Deus, é Ele que pode nos livrar, é Ele que pode fazer com que as coisas elas aconteçam. E Jesus, Ele está ensinando algo que é acionado através da fé nele, para os seus discípulos, na vida de cada um. O que Ele fala aqui, logo depois? No versículo 21, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. A fé, ela tem esse poder de acionar na vida do cristão a oração e o jejum. E não é somente, meus irmãos,
uma fé acionada em períodos de eleição. Não é só isso que o Senhor quer, não. Um jejum sendo levantado em períodos de eleição. Não é só isso que o Senhor deseja, mas o Senhor, Ele espera com que a gente tenha uma vida de oração e uma vida de jejum. A palavra, ela nos ensina a orar sem cessar. Jesus, Ele nos ensinou: quando vocês jejuarem. Então, Ele espera com que a gente venha ter uma vida de jejum e oração. E a fé, ela aciona isso na vida do cristão. Quando a gente olha para trás, a gente olha na palavra de Deus, nós vemos grandes homens e mulheres de Deus que tiveram essa fé acionada no coração, na vida deles, e eles tiveram uma vida de oração e de jejum, e grandes coisas aconteceram. Eles foram homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. E é por isso que a fé, ela é um fundamento na nossa caminhada cristã. Ela é um fundamento na nossa caminhada cristã. E nós temos que aprender mais a respeito da fé. E hoje o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos lembrar a respeito da fé. Amém? Abre comigo em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, nós temos grandes exemplos de fé. E aqui nós aprendemos um pouco mais a respeito do que é a fé. Versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Pelo que você tem esperado? Aonde está a sua esperança? Nesses dias de dificuldades ou de alegria, o que você tem esperado na sua vida? Aonde os seus olhos estão fitos, para quem que você está olhando? Meus irmãos, a nossa certeza, e nós temos que estar esperando, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Ele que nós esperamos. É para Ele que nós estamos olhando. Porque quando nós estamos esperando Jesus Cristo, e nós temos essa certeza, essa fé, que Jesus Cristo, Ele vai voltar para nos buscar, porque a palavra dEle nos ensina que Ele voltará para buscar a sua noiva, a tua igreja, sem mancha, sem mácula. É que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então a minha esperança está nele, eu espero nele, e essa é a certeza que está no meu coração. Mas essa certeza que está no meu coração, ela está gerando algo em mim. Ela está gerando algo nas coisas ao meu redor. Porque eu espero em Jesus Cristo e eu busco agradar a Ele. Porque eu sei que se eu agradar a Ele, quando Ele voltar, eu vou estar junto com Ele. Então o que essa fé ela está gerando em mim? Uma conduta de filho de Deus, uma conduta de um cristão verdadeiro, que se posiciona como um filho de Deus, como um embaixador do reino dos céus. Essa fé ela está gerando na minha vida uma vida de santidade, porque eu sei que sem santidade eu não vou ver o Senhor. Eu não vou ver o Senhor.
Essa fé, ela está gerando em mim a vontade de ir e de pregar o Evangelho, as boas novas da salvação. Porque Jesus, ele falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa fé está gerando na minha vida obras, porque eu sei que a fé sem obras, ela é morta. Ela é morta e é por isso que nós trabalhamos na casa do Senhor. É por isso que nós entramos nos ministérios e nós servimos a Ele. Essa fé está gerando em mim fazer parte da igreja de Cristo. Porque quando eu vejo que o fim dos tempos se aproxima, Jesus, ele pegou e Paulo, ele escreve, ele fala, para nós não deixarmos de congregar como costumes de alguns. Ainda mais vendo que se achega o fim dos tempos. É essa fé que está sendo gerada no nosso coração. É essa fé que tem que estar sendo gerada nas nossas vidas. A fé, ela está gerando e ela está movendo o corpo de Cristo. Ela está movendo a igreja do Senhor. Através da fé, nós nos movemos como igreja e as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. A fé, ela tem que gerar algo na sua vida. A fé, ela tem que gerar um mover na sua vida e nas coisas ao seu redor. E nas coisas que estão ao seu redor, no seu trabalho, algo vai ser gerado, algo vai se mover, porque a fé, ela está sendo gerada dentro de você, e aquilo que está sendo gerado dentro de você, o Senhor, Ele não te entregou apenas para você ficar só com você mesmo, mas para que você possa dividir com o seu irmão, com aqueles que estão ao seu redor. A fé, ela é um fundamento das nossas vidas, e nós precisamos caminhar por fé, pois a fé, ela tem gerado isso nos nossos corações. Amém? E a fé também é a prova das coisas que nós não vemos. E aqui no versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A prova das coisas que nós não vemos. Meus irmãos, eu não vi a terra sendo formada, mas eu creio que foi Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, que fez ela. A fé é você ter essa certeza, até mesmo nas coisas que você não viu. Eu não vi Jesus Cristo, Ele sendo crucificado naquela cruz há mais de 2000 anos atrás, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Mas a palavra de Deus, ela chegou até as nossas vidas hoje, e a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra tem gerado fé ao ponto de nós crermos e vivermos para Ele. Aquilo que nós não vimos, mas nós temos a certeza, nós temos a convicção. E é isso que é a fé nas nossas vidas. Amém? E em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Ele. E é por isso que eu sirvo a Ele. É por isso que eu busco fazer a vontade dEle, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu já não vivo mais eu, mas sim Cristo, Ele vive em mim. É o que a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos. É nessa palavra que nós devemos crer. Muitas das vezes nós estamos acreditando mais em notícias de Instagram, notícias de Facebook, quando nós devemos voltar os nossos olhos para o Senhor, para a palavra dEle, para aquilo que Ele nos ensina,
E o inimigo, ele tenta roubar a nossa fé através das más notícias. Ele tenta fazer com que a nossa fé ela venha morrer. Mas quando eu estou baseado na palavra de Deus, buscando o Senhor, entendendo essa fé ela sendo gerada na minha vida, as flechas que o inimigo ele tenta lançar na minha mente, tentando trazer dúvida e medo, ela bate no escudo da fé, que é a armadura de Deus nas nossas vidas, e ela cai por terra. E ela cai por terra. Porque eu busco agradar a Deus. E eu tenho essa fé no meu coração. E eu permito com que o Senhor ele venha trabalhar nas nossas vidas. Amém? E eu quero ler com vocês 2 exemplos de homens de fé. No versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé estava vivendo em um tempo com que as pessoas elas tinham se corrompido totalmente. E Deus ele estava triste. Deus, a palavra fala lá em Gênesis que Deus ele tinha se arrependido de ter criado o homem. Imagina a tristeza de Deus olhando para a humanidade e vendo a humanidade ela corrompida pelos próprios desejos, pelas vontades carnais, fazendo aquilo que eles bem queriam fazer, sem se preocupar, sem se voltar para Deus. Então Deus ele resolveu mandar um dilúvio. Mas ele encontrou em Noé um homem íntegro, fiel, que agradava a ele. E ele fala para Noé: Noé, construa uma arca. E ele dá as medidas para Noé da arca que ele devia construir. E Noé ele foi obediente e ele construiu uma arca para salvar a sua família. Para salvar a família dele. E levou tempo, irmãos, para ele construir a arca. Não tinha todo o maquinário que a gente tem hoje. Imagina ali Noé com os seus filhos construindo uma arca gigante. Queria colocar um casal de cada animal ali dentro da arca. O tamanho que era. Em um lugar dos Estados Unidos, não me lembro o nome exatamente agora da cidade, tem uma arca que é a réplica perfeita, da que o Senhor ele deu para Noé, em Gênesis. E pelas fotos você vê o tamanho da arca, quanto tempo que ele levou para construir, mas quantas coisas que passaram na cabeça de Noé será? O que será que passou na cabeça dele? O que será que ele pensava? Queria chover. Queria chover porque ele confiava no Senhor. Ele teve fé no Senhor. E ele falou, se vai chover, se o Senhor está pedindo para mim construir, eu vou construir. E ele foi perseverante. E ele construiu uma arca. E quando ele terminou de construir a arca, o Senhor então enviou os animais, colocou os animais dentro da arca, pediu para Noé entrar para dentro da arca com a sua família, e Deus ele fechou a porta da arca e choveu. 40 dias e 40 noites. Que toda aquela humanidade perversa, corrompida, morreu. Mas a família de Noé foi salva. Porque ele teve fé no Senhor. Porque ele acreditou no Senhor. E Deus hoje, Ele está te lembrando. Talvez você desistiu de construir uma arca para poder salvar sua família. E você como pai ou mãe que tem um filho que não está seguindo os caminhos do Senhor, mas você tem orado por ele, tem clamado, Deus ele pede para que você tenha fé. Ele pede para que você tenha fé. Porque vai chegar um dia, assim como Josué, ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai poder declarar isso e a sua família ela vai ser salva.
A sua família ela vai ser salva. E talvez você esteja aqui como um jovem, como um adolescente, e os seus pais não são convertidos. Mas se você orar, se você ter fé no Senhor, os seus pais, eles podem ser salvos através da sua vida. Basta você ter fé, basta você permitir com que essa fé ela venha gerar algo no seu coração, na sua vida, e as coisas ao seu redor, elas vão se mover também em nome de Jesus. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Foi o que o Senhor falou para Abraão. E o que ele fez? Ele obedeceu. E ele foi como peregrino. Ele caminhou, ele morou em tendas. E pela fé, Deus falou para Abraão: Abraão, olhe para as estrelas dos céus. Você pode contar? Assim será a sua descendência. Olhe para a areia do mar. Você pode contar? Assim será a sua descendência. E Abraão, ele creu, e ele obedeceu, e ele foi obediente naquilo que o Senhor pediu para ele. E para que o Senhor tem te chamado hoje? O que o Senhor tem pedido para você fazer hoje, irmão? Pode ser que o Senhor esteja pedindo para você dar um passo de fé na sua vida, na sua caminhada cristã, seja para você entrar para algum ministério, seja para você falar de Jesus no seu trabalho, seja para você ir para uma missão, para uma viagem missionária. Se você obedecer, se você ter fé e acreditar, grandes coisas vão acontecer. É necessário você posicionar a sua vida nesse lugar de fé. Nesse lugar de fé. Há um mês atrás, acho que tem mais ou menos isso, foi o fogo no altar dos adultos, um pouquinho mais. Estava lá no fogo no altar tranquilo, meus irmãos, escutando a palavra, e eu sabia que estava vindo o evangelista, o Sérgio Carriel, para ministrar ali a palavra. E na hora que ele falou que ele ia fazer uma viagem missionária para a Etiópia, meu coração ele já começou a queimar um pouquinho, porque já fazem 4 anos que eu e a minha esposa a gente ora pela Etiópia. Antes da gente casar, quando a gente ainda era namorados, ela teve um sonho que a gente chegava numa terra e ela falava assim: olha, esse lugar aqui é a Etiópia. Então, antes da gente se casar, a gente já vem orando já pela Etiópia. Eu falei: há uma possibilidade aí de ir. Mas naquele momento tranquilo, olhando como que estavam as coisas, questão financeira, tudo mais, falei: Senhor, eu acho que por agora não vai dar não. Aí o apóstolo falou assim: e tem um irmão da nossa igreja que parece que vai. Aí eu falei assim: só pode ser o evangelista André, não é possível. Vai para tudo quanto é lado. Não é possível que ele vai ficar fora dessa. Aí eu cheguei nele, falei: e aí, é o senhor que vai? Aí ele falou: eu estou orando. Aí eu falei para ele assim: então me coloca nessa barca aí que eu estou dentro. Aí ele falou: é? Falei: vamos. E por dentro está assim: você vai ter que pagar passagem. Aí de começo eu pensava que era apenas 11 dias, irmãos. Aí eu cheguei para Milena, minha esposa, conversei com ela, falei assim: Etiópia, a gente já ora há tanto tempo, e há uma possibilidade aí de ir, o que você acha?
Amém, vamos orar. Falei, amém. Aí a gente sentou na mesa lá, o evangelista pegou e falou qual que era mais ou menos o valor das coisas. Aí depois, aí a gente pegou e veio para casa, a gente descobriu que era o dobro do valor. Aí eu já descobri que não seriam 11 dias, mas 35 dias. Aí eu descobri que eu não ia passar o Natal pela primeira vez com a minha esposa. Mas, meus irmãos, quando o Senhor Ele nos chama, a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer. A gente tem que ser fiel naquilo que Ele está pedindo para as nossas vidas. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, o Senhor Ele nos diz. Seja fiel naquilo que o Senhor está te pedindo. Todas as vezes nós não entendemos o porquê que Deus Ele está nos pedindo naquele momento certas coisas. Imagina só, Noé, tentando entender aquilo que o Senhor estava pedindo para ele. Abraão, tentando entender aquilo que o Senhor estava pedindo para ele. Mas se foi o Senhor que falou, se o Senhor está comigo, Senhor, eu vou. E é isso que tem que ser gerado dentro de nós. Em nome de Jesus, a fé, ela gera uma ação nas nossas vidas. A fé, ela não gera dúvida nas nossas vidas, mas ela gera certeza daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós temos que viver para a honra e glória do Senhor. Amém? Versículo 32 do capítulo 11 diz assim, pessoal do louvor pode vir, por favor. Amém? Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Quantos homens e mulheres de fé têm relatado na palavra de Deus? Quantos homens e mulheres de fé foram açoitados, torturados, cerrados ao meio, Estevão apedrejado, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé em Jesus. A fé gerou algo na vida desses homens e dessas mulheres de Deus, que eles não conseguiam ficar parados. Eles não conseguiam viver a vida deles se não fosse viver uma vida para Jesus, para que outras pessoas elas viessem conhecer Jesus Cristo. E essa fé, ela está gerando essa certeza nos nossos corações nessa noite, de não ser mais a nossa própria vontade, mas de ser a vontade de Jesus nas nossas vidas, de aprendermos a renunciar os nossos próprios desejos e entender que quando eu faço a vontade do Pai e eu agrado a Ele, Ele satisfaz os desejos do meu coração. É isso que a fé ela está gerando na minha vida.
É isso que a fé está gerando em nós como igreja. Pela fé, nós estamos comemorando nesse fim de semana. Aliás, final de semana passado, mas estão comemorando agora, nesse fim de semana. 3 anos de Igreja Apostólica Ágape em Picos, no Piauí. Porque um homem, há 16 anos atrás, 18 anos, 16 anos atrás, o apóstolo, ele sonhou com isso. E há 3 anos atrás, o Senhor colocou isso no coração do evangelista André. Nós montamos uma equipe tendo o nome de um hotel, Teixeira. Treinamos essa equipe, o Senhor deu sonhos, visões, mostrou nome, mostrou um menino montado em cima de uma moto para um, mostrou o nome que era do menino em cima da moto para outro. Aí mostrou para um que tinha uma banda tocando lá, e quando a gente chegou lá, o nome daquela banda era o nome do bairro que a gente foi evangelizar. Olha o que o Senhor, Ele faz. Olha o que o Senhor, Ele faz pela fé. Nós fomos, pregamos o Evangelho, 120 pessoas acreditaram em Jesus Cristo em 4 dias de evangelismo. Vidas foram tocadas, curadas, libertas. Tem um testemunho dessa viagem, que nesse bairro, que a gente teve o sonho que tinha uma banda tocando lá em Picos, e quando a gente chegou lá, a gente descobriu que aquele era o nome de um bairro. E nesse dia a gente estava sentindo muita opressão. Muita opressão. Então, caminhando, eu passei e vi um menino sentado. Quando eu olhei para o menino, não era o menino, mas ele estava endemoniado. Beleza, eu passei. Por causa que o profeta César tinha falado para a gente que a gente não era para a gente entrar por porta no qual o Senhor, Ele não tinha abrido para as nossas vidas. Então, caminhando, quando a gente está lá na frente, surge um homem gritando: ei, filhos do Deus Altíssimo, como que vocês ousam passar em frente à minha casa e não falar comigo? E naquele momento, virei e falei assim: tá bom, eu vou falar com você. E fui até aquele homem, eu comecei a falar com ele. Só que ele começou a me afrontar e começou a querer colocar a minha vida contra a vida daqueles que estavam na equipe. E no mesmo instante o Espírito Santo me fez lembrar da palavra. Virei para ele e falei assim: você acredita que Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele vive e Ele reina? Você confessa com a sua boca? E ele falou assim: eu sou bíblico. Mas ele não confessou. Eu falei para ele: então, Deus abençoe. E a gente seguiu pregando o Evangelho. E naquele dia a gente encontrou pessoas e a gente pregou o Evangelho naquele lugar e vidas foram salvas. O inimigo, ele tenta se levantar, meus irmãos, mas quando a gente tem fé no Senhor Jesus, não há nada que possa parar a gente. Não há nada que possa parar a gente. Pela fé, nós temos uma igreja lá no meio da floresta amazônica, lá em Borba, para chegar lá 7 horas de barco, no barco rápido, porque no barco maior demora quase um dia de viagem. E ontem o presbítero Rafael e a presbítera Aline mandou uma mensagem que as crianças foram tocadas pelo amor de Jesus Cristo. Tocadas pelo amor de Jesus Cristo. E olha o que o Senhor, Ele está fazendo. Quando você tem fé, quando você crê em Jesus Cristo, quando você se move debaixo da presença de Deus, grandes coisas acontecem. Queira viver isso no seu dia a dia. Queira viver isso como igreja. Faça parte daquilo que o Senhor está nos movendo. E em nome de Jesus, pela fé, nós vamos ver Ubatuba sendo tocado pelo poder do Espírito Santo. Pela fé, aquilo que nós estamos semeando com lágrimas hoje pela nossa nação, clamando por misericórdia ao Senhor, vai ser o que nós vamos colher sorrindo futuramente. Em nome de Jesus.
É essa fé que está sendo gerada na nossa vida, não é uma empolgação, não, meus irmãos, mas é o poder do Espírito Santo. E aquilo que parece loucura para o mundo é o poder de Deus sendo aperfeiçoado em nós através do Espírito Santo de Deus. Hebreus 10, 37. Se quiser pode ficar de pé em nome de Jesus. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos aqueles que retrocedem e que são destruídos, mas nós somos aqueles que perseveram até o fim. Nós somos aqueles que creem em Jesus Cristo. E quando você crê com o seu coração e você confessa com a sua boca que Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E essa mensagem, através de Jesus Cristo, ela está sobre as nossas vidas, que é uma mensagem no qual nós temos que gritar para o mundo inteiro ouvir: reconciliem-se com Deus. Que haja restauração no relacionamento da humanidade com Deus. Que as pessoas elas voltem a ter os olhos voltados para o Senhor e buscando a Ele de todo o coração.